da era cristã, mais ou menos entre os anos 64 a 67, houve guerras entre Roma e a Cilícia. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos como a guerra entre a União Soviética, a Rússia e hoje o outro país está se acabando por aí. A toda poderosa Roma praticamente acabou com a Cilícia e anexou ao seu império não somente a Cilícia, mas outras cidades que vieram a reboque, entre elas a cidade de Tasso. A cidade de Tasso foi a cidade onde Paulo nasceu, por isso ele veio se chamar Paulo de Tasso. E porque estava anexado ao território romano, então Paulo mais tarde reivindicaria o título de cidadão romano como de fato era, uma vez que fazia parte do Império Romano. Diz a história que a Cilícia tinha muitas fortalezas, chamadas fortins, os fortes. Geralmente essas fortalezas eram construídas nos altos. E que Roma praticamente acabou com todas as fortalezas da Cilícia. Paulo sabia dessa história. Era um miculto e sabia dessa história. E segundo os estudiosos, quando Paulo escreve esse texto, ele tem em mente alguma coisa a esse respeito. Quando ele fala de armas que destroem fortalezas, armas poderosas que destroem fortalezas. Quando a gente pensa em armas, nós não vamos dar nenhuma aula aqui sobre aula, primeiro porque eu não sou nenhum armamentista, mas a gente conhece algumas armas, desde aquelas pequenas que a gente usa em casa, chamada arma branca. Faca, canivete, a gente usa em casa. Até uma tesoura, você pode usar como uma arma muito perigosa. No interior, quem vive no interior, quem viveu, quem nasceu e viveu no interior, a depender da região, por exemplo, na região onde eu nasci e vivi até a minha adolescência, era muito comum, ainda é, os homens usarem arma branca. Não para se defender das pessoas, porque, pelo menos que eu me lembre da minha época por lá, só houve 2 crimes, e ambos perpetrados por arma branca. Mas a ideia não era essa. É que o homem do interior usa uma faca peixeira, uma arma branca, por necessidade de trabalho. Assim como um homem que trabalha com boi de carro, chamado carreiro, aqui em Pernambuco, então ele usa um facão de 12 polegadas, de 14 polegadas, não para atacar ninguém, nem se defender de ninguém, mas porque faz parte do trabalho dele. Meu cunhado, por muito tempo, foi carreiro, e um dia, no inverno, numa ladeira, o carro escorregou, ia caindo, e de fato caiu, e o boi caiu também, um dos bois, estava morrendo enforcado. E ele só fez tirar o facão e cortar a corda que envolvia o pescoço do boi e salvou o animal. Ou para o que ele chama de um canzil, ou qualquer coisa do carro. Então, isso era uma arma usada. Até uma história interessante de um tio, meu tio Militão, um homem muito calmo, tranquilo, retilíneo, longilíneo, que contava a meu pai, porque naquela época a igreja onde eu vivi, nasci e vivi, era igreja de família. Quando íamos fazer uma assembleia da igreja, aí fazia a chamada, acho que um terço das pessoas era fulano de tal, Severo dos Anjos.
Aí depois era fulano de tal, Lins dos Anjos. Aí depois seu fulano dos Anjos Lins. Assim era a família, era entrelaçada. O pai do reverendo Tiago Lins, chamado tio Manuel dos Anjos, era casado, e a esposa dele era sobrinha dele. A tal ponto que o reverendo Tiago dizia, quando eu digo que minha mãe era minha prima, ninguém acredita. Havia uma verdadeira confusão em nossas famílias, por lá, nessa época mais antiga. Quando meu avô morreu, meu pai ficou muito triste. Meu pai sempre foi um homem sisudo, mas a gente notava uma tristeza muito grande. Nós morávamos na casa da fazenda. Eu vou chegar no texto, mas isso é importante. Morar na casa da fazenda porque minha avó resolveu ir morar em Garanhuns e meu avô não foi. Eu dou toda a assistência, eu vou toda semana, mas eu gosto da fazenda. Ficou na fazenda. E foi à casa de meu pai e disse, meu filho, você vai morar lá na casa da fazenda, na casa grande. E meu pai disse, vou não, meu pai. Eu tenho meus filhos, tenho minha esposa, eu não vou. Aí ele disse, eu não vim aqui pedir para você ir, não. Eu vim dizer que você vai morar lá. Eu gosto de sua esposa, que era sobrinha de meu avô, como se fosse minha filha. E dos filhos que eu tenho, eram 8, eu escolhi você. Bom, moral da história, fomos para a fazenda. Anos depois, não muitos anos, meu avô morreu. Meu pai era muito ligado com meu avô, como diz o povo, unha e carne. Daí por diante, meu avô não fazia nenhum negócio que não fosse combinado com meu pai. Mas quando meu avô morreu, meu pai tornou-se um homem triste. Ele não tinha mais aquela alegria, via-se claramente. Um dia ele chegou em casa e disse para minha mãe, nós vamos nos mudar, nós vamos para a vila. Vamos para a vila. Minha mãe nunca discutiu sobre isso. Disse apenas, você acha que é bom? Eu disse, não sei. Mas aqui eu não posso ficar mais, eu não estou mais com condições de viver aqui. Eu sou um homem triste. Nós fomos para lá. Era uma casa grande, ainda existe hoje, na entrada da vila. E quando chegava, aí começa a história agora, quando chegava no dia de culto, a igreja era muito bem frequentada, como eu disse, a maioria absoluta de familiares. Aí as pessoas chegavam dos sítios e vinham todos armados. Mas iam para onde? Para a igreja. E por que armados? Não havia assalto naquela época. Não havia criminosos por ali. Não havia cheira-cola por ali. Mas eles iam porque podia acontecer algum animal e porque também já era costume. Aí chegavam lá em casa e começavam a deixar na sala. Deixavam suas facas, deixavam até revólveres, naquela época pistola, e deixavam ali. Dali iam para a igreja. Para a igreja. Contava meu pai que em uma dessas feitas, que o militão chegou atrasado na escola dominical, porque tinha aí mudado os bois. E aí tem o Manuel dos Anjos, estava dirigindo, aliás, tio Lucindo, estava dirigindo a escola, e disse, e vamos terminar agora a escola, e vamos pedir a seu fulano para orar. Aí ele disse, danou-se seu Lucindo, danou-se, que eu trouxe o facão. Para ele era uma desfeita, para ele não podia orar com o facão na cinta, porque ele tinha cuidado dos bois, não podia, aí puxou o facão, ele usava um facão de 14 polegadas, e jogou debaixo do banco, que fez aquele barulho. E aí o facão debaixo do banco, veja bem a mentalidade, qual era mais perigoso? O facão sem a bainha ou o facão na bainha?
Mas era concepção. Aí se levantou, fez aquela oração bonita, e todo mundo disse amém, depois puxou o facão e botou na cinta. Eram armas. Como havia aquelas pequenas armas espingardas para matar pássaros, como existem rifles para matar elefantes, o problema são as armas na mão das pessoas, desde as pequenas armas caseiras para matar animais pequenos, até rifles, até armas de guerra, fuzis, granadas, bombas, ogivas nucleares, armas brancas, arma de fogo. E naquela época não havia muitas armas desse tipo, mas havia arcos, havia flechas, havia espadas, das quais Paulo tinha muito conhecimento a esse respeito. Quando ele usa isso aqui, meus irmãos, segundo alguns estudiosos, estava na mente de Paulo, todos aqueles acontecimentos lá na Cilícia, e também o conhecimento que ele tinha da vida militar, que ele também conhecia. De que fala a segunda carta de Paulo, antes desse texto? Uma carta escrita mais ou menos no ano, entre os anos 55 e 57 da nossa era. Ela fala do consolo nos momentos de aflição. Você abre o primeiro capítulo dessa segunda carta aos Coríntios, e nos versículos, no capítulo 1, 3 a 4, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Essa carta fala ainda de força em meio à fraqueza. Quando você lê com muito cuidado a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai descobrir que um dos temas é esse. E o outro tema é o discernimento entre os verdadeiros mestres e os falsos. Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta profundamente doutrinária. Já a segunda carta não é. Parece às vezes, posso continuar? Um auto de defesa do apóstolo Paulo, porque ele já está sendo acusado. Quando ela foi escrita? Ela foi escrita quando Tito informou a Paulo que a igreja tinha se alegrado muito com a leitura da sua primeira carta, 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 a 13. Também Paulo tomou conhecimento de que falsos mestres tinham entrado naquela igreja e estavam ensinando os crentes de que eles precisavam adotar as práticas judaicas, ao contrário do que o apóstolo tinha doutrinado na sua primeira carta. Então, Paulo faz algumas propostas nesta carta, nós vamos chegar lá. Quando você for ler a segunda carta aos Coríntios, pode fazer essa semana. Então, a proposta é expressar gratidão e fortalecer os santos da igreja que tinham agido favoravelmente à sua carta anterior. Alertar a igreja de falsos mestres que estavam corrompendo as doutrinas puras do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Paulo havia doutrinado. Defender seu caráter pessoal e sua autoridade como apóstolo do Senhor Jesus. É quase uma defesa dele mesmo. Incentivar os santos de Corinto a fazer uma oferta financeira generosa para os santos carentes de Jerusalém. Ajudar aqueles que estavam passando necessidades por causa das perseguições. Em síntese, esse é o propósito dessa carta. Se ele se preocupou muito com a parte doutrinária, agora ele enfatiza o relacionamento entre ele e os santos da igreja,
preocupando-se com o seu grande amor por eles. Agora, colocado isso, nós vamos ao texto. De que Paulo está aqui especificamente falando? Nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios 10, 3 a 6. Ele diz: nossas armas não são humanas. Ele passa agora da experiência da Cilícia, do problema da guerra entre Roma e Cilícia. E ele diz: nossas armas não são humanas. Elas não são terrenas. Elas não são materiais. Mesmo porque a nossa luta não é material. A nossa luta cristã, diz a Bíblia, não é contra o sangue e contra a carne, mas contra as potestades deste mundo tenebroso. O que ele quer dizer é que, para isso, não dependemos de eloquência, não dependemos de talento, não dependemos de oratória, não dependemos de riqueza, não dependemos de beleza. Nós, pregadores, não somos vendedores de autoimagens. O que eu estou usando como autoimagens são os artistas. Nós conhecemos artistas pela imagem que eles vendem por trás das câmeras, por fora das câmeras. Às vezes são verdadeiros crápulas. Mas ele desempenha os papéis e é tudo bonitinho. É a humanidade bate palma. Nós aplaudimos. E às vezes nós endeusamos os artistas. Porque é a imagem que eles vendem. A imagem de si mesmas. Na tela. Paulo está condenando isso. Vocês olham para mim e se me encontrarem na cidade, não somente vocês, algumas pessoas que me visitam, como já aconteceu muitas vezes. Um dia encontrei uma senhora no elevador, quando entrei, ela disse: bom dia, pastor Adalto. Eu olhei para ela e disse: bom dia, senhora. De onde a senhora me conhece? Ela disse: eu estive uma vez na sua igreja. A igreja era grande, aqui é mais fácil, mas a igreja era grande na época. Eu jamais ia conhecer aquela senhora. Mas ela tinha, desculpe aí o cacófato, né? Ela tinha a ideia de quem eu era ou de quem eu sou, pela imagem que ela viu. Mas eu não conhecia meu interior, o meu coração, os meus costumes, as minhas verdades. É interessante, meus irmãos, que Abraham Lincoln disse: você pode enganar pouca gente todo o tempo. Você pode enganar muita gente pouco tempo. Mas você não pode enganar todo mundo todo o tempo. E os chineses dizem que as pessoas são como cavalos. Você quer conhecer um cavalo? Monte nele. Você quer conhecer as pessoas? Viva com elas. E esta é a realidade da vida. Nossas armas não visam convencer ninguém pelo discurso, e sim pelo poder de Deus. Ainda conheço hoje menos, mas já conheci grandes oradores. Pessoas que faziam gosto a gente ouvir. Conheço a história de um homem que é muito conhecido, não de hoje, mas de alguns do passado, um dos maiores pregadores aqui do estado de Pernambuco, quiçá no Brasil, que falava tão bonito que um dia na cidade de Palmares pregou um sermão maravilhoso, e quando terminou, uma senhora bem simples disse: isso é que é um homem para falar bonito, que coisa maravilhosa. Eu quero saber quando ele vir aqui, quero ouvir de novo. Aí uma pessoa disse: a senhora entendeu o que ele disse? Não, não entendi nada. Mas que ele fala bonito, fala. Que fala bonito, fala. Não é o falar bonito,
quando se trata da palavra de Deus. Não são armas bonitas que vão ferir ou matar. Nossas armas não visam convencer ninguém pelo discurso, e sim pelo poder de Deus. Quem transforma a vida das pessoas é o Senhor Jesus Cristo. Nossas armas espirituais visam convencer com o poder de Deus. Se Deus não converter, pregador nenhum converte ninguém. Ninguém é verdadeiramente crente porque nasceu em lar evangélico. Ninguém. Ninguém é verdadeiramente crente porque tem amigos da igreja e veio para a igreja a convite de amigos da igreja e gostou da igreja. Ou porque gosta da igreja. Ou porque gosta do ambiente da igreja. Ninguém é crente pelo nascimento, a não ser o nascimento espiritual. Nem pela educação, nem pela amizade, nem pelo costume, nem pelo casamento. Eu já vi muitos rapazes vir à igreja porque namorou com uma moça crente. E alguns chegaram até a se batizar, depois desapareceram. Mas já conheci moças crentes, moços também, que já vieram para a igreja, que o rapaz era da igreja, que chegaram até também a se batizar, a frequentar classe de catecúmenos, se batizaram. Depois acabou o namoro e foi embora. Ninguém é crente por isso. Ninguém é crente por costume. Se não for essa arma poderosa que é a arma de Deus em nós, com as quais nós vamos trabalhar. Não existe nada no mundo tão poderoso e forte que resista às armas divinas. Isso se chama, meus irmãos, graça irresistível. Quando Deus toca no seu coração e na sua vida, você não é crente porque você quis ser crente. Como diz alguns por aí, ser crente é uma chatice. Não poder frequentar determinadas festas, ou não fazer certas coisas tão boas que o mundo, boas entre aspas, que o mundo oferece, é uma chatice. E às vezes, não sei, assim como na mente de vocês, na minha mente também passa muita coisa. E um desses dias eu estava lendo e parei um pouco para descansar enquanto li, comecei a pensar, se este céu que nós descrevemos for de fato assim, deve ser um céu muito chato. Céu não tem nada atrativo, não tem shopping, não tem festa. Aliás, você já viu o céu pintado, céu com casa bonita, apartamento, é relva, é tudo calmo, é tudo tranquilo. Quanto tempo você gostaria de viver ali? Uma vida ociosa é uma vida horrível. As pessoas dizem, eu quero me aposentar porque eu quero ficar numa rede ali. Há quanto tempo você ficaria numa rede? Ninguém aguenta. Sem ficar sem fazer nada. Deve ser um lugar maravilhoso, com coisas maravilhosas, que a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou em mente alguma, Deus tem preparado para cada um de nós. E eu estava pensando, eu acho que foi por isso que Deus não revelou a nós como verdadeiramente é o céu. Porque se ele revelasse, todo mundo se suicidava logo para ir para o céu. Porque Deus é um lugar muito bom. Primeiro que você vai passar lá a eternidade. A eternidade. No ano 1000, antes de Cristo,
Foi o ano que Davi, o rei Davi, tomou a cidade, conquistou a cidade de Jerusalém. Para quem estuda a Bíblia, sabe que Jerusalém era uma fortaleza. É construída no Monte Sião. Daí porque, na expressão bíblica, todas as histórias que Jesus contava, inclusive com parábola, apontavam para um homem subia para Jerusalém, ou descia de Jerusalém. Subir para Jerusalém. Pois bem, Davi conquistou Jerusalém. Era uma fortaleza, construída no alto e bem protegida com muitos muros, segundo Samuel 5, 6 e 10. A primeira coisa que Davi fez foi, ele não deu ouvido às vozes. As pessoas diziam, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como que diz, Davi não entrará neste lugar. Aqui ele não entra. E ele entrou. Davi tomou posse. E venceu os obstáculos. O texto diz que Davi encontrou uma saída. Que ninguém esperava que a saída fosse por ali. Foi por um canal. Ele conseguiu penetrar. Não foram com armas muito poderosas, mas foi através da estratégia. O profeta Isaías diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Guarde isso no seu coração. Quando você estiver desanimado, triste, preocupado, leia este versículo. Estude o exemplo de Davi. E quando os inimigos vierem contra você, diga como Neemias, estou muito ocupado. Eu tenho uma grande obra. Eu não posso dizer. As armas do nosso exército, a palavra ali milícia significa exército. Paulo disse, as armas da nossa milícia, do nosso exército, são poderosas. No Salmo de Davi, Salmo 40, versículo 1, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Já no Salmo 46, versículo 1, cantam os filhos de Coré. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você já viveu momentos assim na sua vida? Seja com seus familiares, com parentes, com patrões, seja como for, com filhos, pai, filho, mãe, filha. Já passou momentos de angústia, momento de você olhar e dizer, Senhor, o que é que eu faço? O que devo fazer? E o inimigo na sua mente dizendo, faça isso, faça isso. As pessoas dizem que todos nós temos duas pessoas falando com a gente na mente. Um do lado é um anjinho e o outro é um diabinho. É uma maneira de expressar esse pensamento. De um lado é o tentador, é o inimigo dizendo, faça isso, e que parece ser bom, parece ser maravilhoso, mas você precisa pensar. Pensar. E quando você pensa, diz, não, isso não é bom, isso não é de Deus. Não é de Deus.
E aí você tem que recorrer às armas poderosas de Deus. Paulo diz, para vencer sofismas. Sofismas não são verdades. Sofismas são coisas que parecem verdade. O sofisma é justamente o oposto à lógica. Vocês aí que estudaram português sabem disso. Sofisma é uma coisa, lógica é outra. Especialmente quando a gente usa a razão, o homem é racional. Então, se eu sou irracional, eu sou um animal. Se eu sou racional, eu sou homem. Mas você pode usar um sofisma dizendo um cachorro é um animal. Um homem também é um animal. Logo, um homem é um cachorro. Isso é um sofisma. Isso é um sofisma. É o oposto da lógica. Paulo diz que a verdade de Deus, ela anula o sofisma. Se fosse verdade, não anularia. Por quê? Porque a verdade é Deus. A verdade é o Evangelho. A verdade é o Senhor Jesus. O inimigo vem com sofismas, com coisas que parecem verdade, mas que não são verdades. Não são verdades. O filósofo Aristóteles definiu verdade, dizendo que uma coisa, que verdade é dizer que uma coisa é o que ela é e não outra coisa. Simples, não é? Mas profunda. Verdade é dizer que uma coisa é o que ela é e não outra coisa. Paulo diz que essas armas do Senhor Jesus anulam sofismas. No boletim que eu escrevi para hoje, se alguns já leram, eu acredito que alguns já leram, eu me refiro, e por isso eu quero concluir, ao episódio que aconteceu com o pastor presbiteriano, que tem uma arma, eu conheço pessoalmente, já trabalhei com ele, e aqui não estou condenando, nem inocentando, coisa alguma, não entro no mérito, mas que por um descuido, uma insensatez, achou de manusear aquela arma justamente no guichê do aeroporto. E aí a arma disparou. Eu estou aqui para analisar se ele deve usar, se não deve usar, nem para criticar. Estou apenas analisando o fato em si. Então, a partir disso, eu uso que nós deveríamos andar armados, não com essas armas humanas, não com essas armas materiais de que eu estou me referindo, mas com as armas de que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. A verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. Essas são armas de que Paulo menciona. Armas que nós deveríamos andar com elas. E a rigor não precisava nem andar com todas elas. Dando com a palavra de Deus, já está com tudo. Essas armas devem estar sempre carregadas e prontas para ser disparadas, não por acaso, nem acidentalmente, digo eu, no boletim. Essas são as armas do cristão. Essas são as armas verdadeiras que nós precisamos delas para combater este mundo tenebroso, para combater o mal. Delas nós precisamos. Precisamos ser inteligentes, capazes. E pedir a Deus sempre força, coragem, ânimo. E dizer, reveste-me o Senhor, dá-me mais, Senhor, dessas armas. E ajuda-me, Senhor, a saber manusear essas armas. Mesmo essas armas, nós precisamos saber manuseá-las. Porque essas armas, meus irmãos, são armas poderosas.
O mundo que nós vivemos, cada dia torna-se pior, pior e pior. Cada dia torna-se mais difícil. Esses idealismos pregados aí nas universidades, que o objetivo é tirar a fé da gente. Que a melhor coisa, às vezes, é nem sequer conversar com essas pessoas. Se você não estiver preparado com essas armas, você vai ser vencido, vai ser jogado por terra. Esta é a mensagem que Deus manda para cada um de nós nesta noite. Revistamo-nos das armas de que a Bíblia oferece para nós. Revistamos-nos, meus irmãos, da palavra de Deus, da justiça, do amor, que é o vínculo da perfeição. Amemos, irmãos, não de palavras apenas. A Bíblia diz, mas de fato e de verdade. E de verdade. Mostremos ao mundo que nós somos diferentes para fazer diferença na sociedade. Que o povo veja Cristo em nós, pelo nosso procedimento, pela maneira de nós sermos. Que Deus nos abençoe. Amém.